que o pão com uma farinha só fica enjoado, com gosto residual? Justamente por isso, Denise, porque só tem uma farinha. Então, quando eu tenho uma farinha só, eu tenho que colocar uma quantidade maior, concorda? Se eu aumento a proporção, eu também aumento ali o gosto residual daquela farinha no resultado final. Então, mesmo uma farinha que é neutra, como a farinha de arroz, se a gente coloca somente ela na receita, além de a gente ter um resultado final que fica areiento, seco e esfarela, a gente vai ter um sabor residual de farinha de arroz. Aí o recomendado é você combinar. Então, quando a gente usa uma farinha só, a gente tem outros prejuízos na massa e um deles é o sabor residual. E quando a gente combina, a gente tem uma combinação perfeita de estrutura, maciez e liga e também diminui esse sabor forte que algumas farinhas podem ter, tá bom? Isso é muito importante. Não use somente uma farinha na sua receita. Você precisa de equilíbrio. E uma farinha só sem glúten não vai equilibrar a sua receita. Porque a farinha de trigo, ela tem principalmente 3 funções: estrutura, liga e maciez. Principalmente, claro, ela atua com outras funções na massa também. Só que se a gente fizer uma massa sem essas 3 funções, a gente vai ter um resultado ou que baixa, ou que fica duro, ou que esfarela, tá? A gente precisa dessas 3 funções. E nós não temos uma única farinha sem glúten que atue com essas 3 funções. A gente precisa combinar farinhas. Por isso que aqui a gente usa, para substituir a farinha de trigo, pelo menos 3 farinhas sem glúten, porque a gente precisa de estrutura, liga e maciez. E nós temos uma farinha para cada função. Então a gente combina essas funções, essas farinhas, tá? E claro, para substituir perfeitamente, não basta somente substituir a farinha de trigo por farinha sem glúten. A gente precisa adicionar outros ingredientes à massa para que eu tenha uma massa macia, fofinha, úmida, né, que cresça bem, que fica leve. Porque se a gente só faz a substituição da farinha de trigo por um mix de farinhas, nem sempre eu vou ter um resultado perfeito.